Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um 532. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, tá? Então, comunicação nada mais é do que a transmissão de informação entre pessoas, certo? Então essa é a raiz, a essência, né, da comunicação. E basicamente a comunicação possui 5 elementos. Nós temos o emissor, o receptor, o código, né, o canal e o feedback. Então, basicamente, o emissor é a pessoa que vai transmitir a informação, certo? O receptor é quem vai entender, é o destino pela qual eu criei, né, a minha mensagem, tá? O código são os sistemas de sinais que eu estou utilizando para realizar a minha comunicação ou a minha mensagem. Então, eu posso utilizar, por exemplo, o código verbal, né, o código escrito, eu posso utilizar o código visual, eu posso utilizar a língua de sinais, certo? Eu posso utilizar uma música para transmitir a minha informação. Então, é o meio pelo qual, na verdade, é como eu vou fazer a minha transmissão. E o canal é o meio, certo? Então, vai ser um meio musical. Então, eu posso dizer que, por exemplo, quando eu estou utilizando o violão, certo? Então, esse aqui é o canal, né? É o instrumento, né? A música está sendo um canal, né? E o código seria, né, a melodia pela qual está sendo utilizada para transmitir aquela emoção, por exemplo, ou a mensagem da música. Quando eu estou fazendo, por exemplo, uma comunicação utilizando os códigos verbais, certo? Então, a fala, certo? É o meio, né? O canal, né, que eu estou utilizando. Porém, a língua, se é português, se é inglês, né? O código que está sendo utilizado para a transmissão vamos dizer assim, a codificação, os sinais exatamente da língua, né, na qual eu estou transmitindo. Mas o canal ele é verbal, certo? Então, esses são os diversos tipos. Eu posso fazer essa transmissão via internet, eu posso fazer essa transmissão como é que está acontecendo por televisão, por rádio, certo? Então, eu vou ter os códigos e vou ter os canais, certo? E basicamente essas comunicações elas podem ser verbal e não verbal. A grosso modo, tem outras ramificações, outras tipologias, tá? Mas basicamente ela é verbal ou não verbal, tá? Ela pode ser escrita também, tá? E aí, gente, o feedback, a gente pode dizer que é um dos pontos mais importantes para a gente se certificar se o conteúdo da mensagem ou o propósito da mensagem realmente foi entendido pelo receptor. Então, hoje, grande parte dos problemas de comunicação estão nesse feedback, certo? É eu procurar saber se o que eu emiti de informação de fato foi entendido pelo receptor da forma que eu gostaria. Então hoje a gente tem demissões, né, sendo adotadas por falha de comunicação. Nós temos brigas, conflitos por falta de entendimento um com o outro. Eu tenho relacionamentos, né, se desfazendo por falha de comunicação, certo? Enfim, eu tenho diversos problemas, tenho fofoca, certo? Por quê? Porque alguém fez uma mensagem, quem ouviu não entendeu exatamente, ou interpretou diferente da pessoa que fez a mensagem, e quem emitiu a mensagem não procurou saber se aquela pessoa que foi o receptor da mensagem entendeu da forma que ela queria, para poder fazer algum tipo de correção ou ajuste. Então, se não procurar saber, né, vai deixar pela conta e a sorte da pessoa que está interpretando entender da forma que ela queira, certo? Então, hoje, um dos grandes pontos, né, para a gente precisa em busca, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, né, de alguns passos para a gente certificar se a nossa comunicação ela foi eficiente ou não.
Então, o que é que a gente precisa inserir na nossa mensagem para garantir que ela seja eficiente e a pessoa, né, o receptor, realmente entenda da forma que a gente gostaria? Então, lá vai. Você precisa aplicar agilidade na mensagem, certo? Essa mensagem ela precisa ser precisa e ela precisa ser transparente, certo? E, por fim, identificar, né, se houve engajamento, certo? Então, vamos explicar rapidamente cada uma dessas coisas. Então, eu gosto muito quando vocês me dizem: Jorge, o vídeo está muito longo, encurta. Então, é o que eu já estou fazendo, tá? Então, hoje a gente já fez uma live, certo? Que durou quase 20 minutos. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou enxugando, diminuindo, para tornar essa mensagem mais ágil, certo? Portanto, para que ela seja eficiente, eu preciso que, além de encurtar, garantir que ela seja precisa. Então, o que é precisa? É que todos os elementos essenciais da mensagem, ela precisa estar dentro desses 10 ou 12 minutos, certo? Então, eu preciso sintetizar a minha mensagem para garantir que os pontos essenciais dela estejam dentro da mensagem, certo? E ela precisa ser transparente. Eu preciso pensar, né, nas pessoas que vão receber essa informação e na clareza da informação que eu quero colocar na minha mensagem. Então, quanto mais claro, quanto mais gente conseguir entender o que eu estou falando, mais eficiente vai ser a minha mensagem. Eu vou atingir mais pessoas, certo? E como eu sei que essa mensagem está sendo eficiente? Através da busca de indicadores de engajamento. Então, o que é o engajamento? É quando a pessoa dá a resposta, certo? Em relação à minha mensagem. Então, quando vocês colocam os comentários, quando vocês colocam as palminhas, quando você coloca o coraçãozinho, quando você compartilha, né? Então, isso são informações de que eu estou tendo a certeza de que, além de que vocês entenderam essa mensagem, né, eu estou tendo a percepção de que vocês acharam importante, que aquilo fez sentido para a vida de vocês, certo? Então, é isso que a gente precisa buscar. Informações para perceber se, além de se garantir que vocês estão entendendo o que eu estou falando, certo? Identificar se a forma como eu fiz está trazendo significado para a vida de vocês. E como é que eu sei? Através desses indicadores. Então, se eu estou em sala de aula, por exemplo, a linguagem corporal da pessoa já me é um indicador de que a mensagem está sendo entendida. Então, por exemplo, eu falo um termo lá e a pessoa ficou: hã? Ou não falou nada, mas a forma, a fisionomia dela me mostrou de que ela não entendeu nada daquilo que eu falei. Então, eu estou buscando um indicador do feedback para refazer a minha mensagem para que de fato ela seja precisa e transparente, certo? Para que de fato, né, o objetivo da minha mensagem seja, da minha informação seja atendido, que o receptor entenda da forma que eu quero que ele entenda. Certo, gente? Então, esse vídeo já está ficando muito ágil ou muito longo, certo? Então, a gente vai finalizar. Então, basicamente, são 5 elementos para a confirmação ou a consumação de uma comunicação. Então, eu tenho um emissor, eu tenho um receptor, eu tenho o código, né? Eu tenho o canal e o feedback. Então, o feedback vai fazer com que eu confirme, né, se a mensagem, né, planejada e aplicada realmente atingiu o objetivo, certo? E eu posso refazê-la caso o feedback não for positivo, for negativo. E eu tenho basicamente aqui 1, 2, 3, 4 passos para me certificar que a minha comunicação está eficiente, tá? Eu preciso realizar uma comunicação ágil, precisa, transparente e que eu identifique indicadores de engajamento. Então, esses são os 4 passos, né, que você que quer transmitir alguma informação precisa inserir na sua mensagem para ter a certeza de que a pessoa que está
o receptor, né, a pessoa que está recebendo a informação, realmente esteja entendendo da forma que você gostaria, e aí você vai ter uma comunicação eficiente. Ok, gente? Bom trabalho, bons estudos e até amanhã em mais um 5h32.